Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Espero que todos estejam seguros aí na quarentena. Eu novamente trouxe meu amigo Pedro para comentar um pouquinho aqui sobre as obras de Foucault e como nós havíamos prometido, essa é a parte 3, a parte final da nossa conversa, o que não impossibilita que haja outras conversas, né, Pedro, futuramente, Sim. sobre Foucault ou outros autores. E aí, como nós prometemos, nós iremos falar sobre as críticas de um autor bem conhecido a respeito de Foucault, que na verdade foi o Roger Scruton. Para quem não sabe, o Roger Scruton é um filósofo, foi um filósofo conservador britânico, infelizmente veio a falecer em 12 de janeiro deste ano, já com 75 anos, de um câncer. Inclusive, eu tinha pensado em fazer um vídeo aqui em homenagem a ele, fazer uma nota, né, em memória do Scruton, só que não foi possível, mas de toda forma ele será citado hoje aqui, de maneira um pouco diferente do que eu pensei inicialmente, mas ele será contemplado hoje aqui no nosso videozinho. E qual que é a proposta de hoje? Bem, o Scruton, ele fez um livro que, salvo engano, foi publicado em 1985, chamado Pensadores da Nova Esquerda. E um dos capítulos desse livro, o Scruton dedica a comentar Foucault, certo? Esse livro ele vai ter uma nova edição, né? Ele vai ser atualizado e vai ser lançado mais recentemente, salvo engano, em 2015, né? Com um título anterior um pouco maior, que eu acho que é Tolos, Fraudes e Militantes, né? Os Pensadores da Nova Esquerda, uma coisa assim. E aí, então, eu li esses livros, né, com Pedro, pelo menos a parte que tratava do Foucault, e a gente percebeu algumas coisas que, obviamente, a gente poderia comentar, né, para falar do Foucault. Agora, o que eu acho interessante? O Scruton, nesse livro, ele muda um pouco a crítica do primeiro livro, a gente vai já falar sobre isso daqui, e ele une o capítulo do Sartre com o capítulo do Foucault, né, nesse novo livro que saiu em 2015, pelo menos aqui no Brasil. E aí, então, eu vou discutir com o Pedro aqui alguns dos problemas que a gente vê nessa leitura que o Scruton faz do Foucault. Não são poucos problemas, a gente vai ser bem franco aqui que existem problemas de naturezas bem diferentes, né? E só que já deixo bem claro que nem o Pedro e nem eu temos desrespeito pelo Scruton. Na verdade, ele é um filósofo que nós respeitamos e nós sabemos que teve uma produção intelectual muito ativa, influente na atualidade, e que por isso nós iremos tratá-lo como um intelectual sério, ok? Eu, na verdade, tenho muito respeito pelas obras do Scruton, já li muito dos livros dele a respeito de estética, os comentários dele a respeito de Kant, de Wittgenstein. Ele se insere nessa tradição mais analítica, e por isso eu fui buscar também os comentários dele, não só políticos, mas também nessa filosofia, nessa família, nessa tradição filosófica. Então, eu tenho um certo conhecimento das obras dele e não irei fazer aqui nenhum desmerecimento pelo trabalho do Scruton. O Pedro, acredito que esteja um pouco mais distante assim das obras do Scruton, mas também acredito que valoriza, assim, que não despreza o trabalho do Scruton, e vou deixá-lo até comentar depois sobre isso. Por enquanto, já eu quero que o Pedro comece dizendo assim, quais que foram os principais problemas que a gente poderia localizar nessa obra, né, do Scruton ao Foucault. E aí, Pedro, como é que você está? O que você diz pra gente aí? Oi, tudo bem, Fujita? Então, vou começar então também com uma pequena ressalva, que é o seguinte: o principal motivo por eu me dispor a comentar esse texto é pelo fato de ele ser um texto do Roger Scruton, que é isso, como você disse, que é um acadêmico respeitado na tradição analítica. Eu li alguma coisa dele na graduação em filosofia, como comentários ao Kant, e até então ele é um grande professor da tradição inglesa, como tantos outros, né? E um acadêmico que está interessado em tratar de temas de maneira séria, né? Então é por isso que eu aceito comentar esse texto, mas já vou dizer, é um péssimo exemplo do que é a obra do Scruton, porque os problemas que eu acredito que a gente possa ver aqui não refletem o que realmente, não fazem jus ao pensador que é o Scruton nas traduções que ele realmente se dedicou a estudar academicamente com mais afinco, né? Então, bom, há muitos problemas no texto, né? E alguns deles são de ordem estrutural do entendimento do pensamento de Foucault, né? E acho que aí é onde
a coisa mais se compromete. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu tive contato com esse texto dele, e agora eu já nem sei se foi a primeira ou a segunda edição, eu acho que foi a segunda, porque foi lá por volta do ano de 2015, um colega que estuda Habermas, e nesse texto também tem um capítulo sobre Habermas, esse texto, né, do Scruton, e ele estava um pouco incrédulo, dizendo, nossa, as críticas dele ao Habermas são muito ruins, e ele também, ele é um kantiano também, então ele disse, nossa, ele tem comentários tão bons sobre Kant, e fez isso, e aí ele me perguntou o que eu achava sobre o texto do Foucault. Na época eu li o começo, e aí chega um momento do texto em que o Scruton fala algo como, e o Foucault que usa de um método dialético. Foi aí que eu parei de ler naquele momento e disse, olha, Caio, ele não entendeu, porque, né, ele comete um erro aqui que é grosseiro, então ele não conhece, não entendeu o que é a obra, porque colocar o Foucault como alguém que faz uma filosofia, né, dialética é um erro básico demais. Então, talvez seja isso, não seja muito a área dele. Bom, mas aí o Fujita me pediu esses dias para ler de novo esse texto, para ver, aí eu li até o final, vi tudo, separei todos os pontos em que eu acho que ele comete erros, assim, mas eu não vou comentar um a um, né? E não vou comentar um a um para não ficar extremamente longo e cansativo, né? Então, o que eu acho que eu posso dizer é tratar do ponto que eu acredito que seja onde produz todos os demais equívocos dele, né? Porque ele tem alguns pequenos erros de periodização que são excusáveis pelo seguinte, ele não é propriamente um estudioso da obra do Foucault, e o Foucault tem um modo de periodização da história muito particular dele, que acompanha o pensamento inteiro do Foucault, mas que para alguém que não está habituado ao estudo da obra de forma mais detida, pode cometer alguns equívocos. Isso é recorrente quando a gente vê, até às vezes em trabalhos de mestrado, de exegese da obra do Foucault, alguns erros desse tipo de periodização do Foucault acontecem. Você pegar algumas características que o Foucault atribui a um certo período, que ele chama de época clássica, e atribuir elas à modernidade, ou vice-versa, isso às vezes acontece, o Scruton comete isso em diversos momentos, mas esses são erros menores, né? Acho que o equívoco maior que ele comete, e aí é bem grave, é o seguinte, me parece que esse capítulo é uma tentativa do Scruton de inserir o Foucault em uma certa tradição, ou inserir o Foucault como um certo devoto do cânone marxista ortodoxo dos anos 30 até os anos 40 na França, né? E isso é um erro muito grave, né? Porque absolutamente não é isso que o Foucault faz e não é esse grupo propriamente que o Foucault pertence no sentido teórico, né? E isso produz uma série de erros de interpretação do Scruton nessa obra, né? E se eu tivesse que justificar talvez um pouco do porquê o Scruton faz isso, talvez se deva ao fato de o Foucault estar próximo dessa tradição, no sentido de que o Foucault é alguém que frequenta os grupos de leitura do Capital, do Althusser, é alguém que tem o círculo de amizades dele, em grande parte, são esses pensadores marxistas, né? Nos anos de formação dele, e também mesmo depois, nos anos 60 e 70, Foucault ainda é um interlocutor dessas pessoas, né? Mas isso é muito diferente. Dizer que o Foucault é um interlocutor dessas pessoas é muito diferente de dizer que o Foucault é um adepto dos pressupostos teóricos dessa corrente de pensamento, quando justamente o que ele está tentando fazer é criar um modelo teórico, né? Não sei nem se eu posso dizer a palavra modelo para o Foucault, mas criar um certo corpo teórico, né? Alternativo àquilo, né? Aquele pensamento do qual ele é um participante, no sentido de que ele conversa com essas pessoas e são amigos interlocutores dele, né? Em linhas muito gerais, esse acho que é o conjunto da problemática está aí, nessa tentativa do Scruton, né? Não sei se você tem algo a dizer, Fujita, nesse momento. Sim. Na verdade, eu acho que eu posso até dar um exemplo do que você está falando. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que o Pedro falou e que talvez possam ajudar a pessoa a se situar melhor, né? Eu acredito que há um momento, eu vou citar apenas um breve momento na obra do Scruton, em que ele diz que para o Foucault a ideia de homem, né, o conceito de homem passou a ser de um determinado ponto da história para cá, né, começou a existir de um determinado ponto para cá. Aí ele faz uma brincadeirinha dizendo que por essa maneira do Foucault pensar, né, talvez até outras coisas também são invenções modernas,
né? É. Só que eu acho que ele erra a periodização ali, né, Pedro? Depois Ele erra, você ele quiser, pode erra. até... Ele vai falar que o Foucault teria datado o nascimento do homem do Renascimento, né? E é justamente a isso que o Foucault se opõe, porque para o Foucault, o homem é um conceito muito preciso na obra do Foucault, que é profundamente kantiano, que é o duplo empírico transcendental. E para o Foucault isso nasce no Kant, né? No fim do século XVIII, começo do século XIX, e para ele ali começa a modernidade, né? Então Foucault tem uma periodização que é muito diferente do que a gente tem como uma periodização tradicional da história da filosofia. E o Scruton faz essas confusões. Mas é como eu disse, isso em si não é tão grave. São erros que, bom, mostram que ele não é propriamente, né, alguém tão estudado nessa tradição, mas ninguém é obrigado a ser, né? E não são nesses pontos em que a crítica do Scruton se apoia, né? E aí Pedro, Ah, eu acredito que quando o Scruton faz isso, obviamente ele não queria focar tanto na periodização, né, que o Foucault faz, apesar de que o Foucault, eu acho que ele é bem preciso, né, na maneira em que ele divide assim a história, não necessariamente divide, mas em que ele enxerga os diferentes períodos. Acho que ele até fica eu acho que a oposição dele maior é essa ideia de que o homem seja uma invenção moderna, né, a concepção de homem, sei lá, coisa assim. Acho que no final das contas a crítica dele é mais nesse sentido. Mas assim, um ponto que eu gostaria de comentar da segunda edição que saiu mais recentemente, que talvez você tenha tido acesso, né, quando do seu colega mostrou para você, que é o seguinte: como o Foucault ele une o capítulo do Sartre ao capítulo do Foucault, talvez aí esteja essa intenção de mostrar uma certa proximidade do Foucault com o marxismo, né? Porque o Sartre ele teve uma proximidade muito maior, seguia um plano, assim, um projeto muito mais marxista, né, do que o Foucault, e a gente vai já comentar que o Foucault, na verdade, de marxista tinha pouca coisa, ou quase nada, mas como o Foucault teve seus principais interlocutores, como você mencionou um pouco já, sendo marxistas, de uma esquerda mais vinculada a isso, talvez o Scruton tivesse essa concepção, né, naquela época, de que ele tivesse uma proximidade teórica também, né? Não só afetiva, mas também teórica. Então, talvez você pudesse até comentar depois. Por outro lado, eu quero já destacar também que a gente vai dizer algumas possíveis proximidades que existem, né, entre o pensamento do Foucault e o de Marx. O Pedro até separou um texto aí que ele vai ler daqui a pouco, de A Palavras e as Coisas, mas essas aproximações, elas aparentemente não justificam, né, nós colocarmos o Foucault dentro de um projeto marxista. Então, Pedro, eu queria que você comentasse quais são as possíveis semelhanças que a gente pode encontrar, né, entre os dois autores, e por que você acha que, de fato, é impossível fazer uma conciliação assim, né? Eu sei que, já para adiantar, existe uma certa leitura em Spinoza, uma certa concepção do sujeito, do objeto que se assemelha, mas aí o que você pode comentar para a gente? Veja, se a gente parte de uma leitura um pouco mais heterodoxa do Marx, né, talvez seja possível traçar algumas aproximações muito pontuais, e pontuais mesmo, que logo se distanciam. Por quê? E aí vou começar, na verdade, com a grande diferença entre as duas coisas, que é o seguinte: o grande ponto que distancia o Foucault do Marx é porque o Foucault não parte da grande hipótese teórica marxista de um materialismo histórico. E não é assim que o Foucault pensa a história. Então, antes de qualquer coisa, o Foucault não é um dialético, então ele não adota um método da dialética hegeliana, como Marx faz, e o Foucault não corrobora com a grande hipótese explicativa do processo histórico, como esse grande materialismo histórico, que é essa grande teoria marxista, não marca do pensamento marxista, não é, para explicar o desenvolvimento do processo histórico. Então, essa é a grande diferença, né? E, nesse ponto, eu posso até mencionar momentos, por exemplo, que o Scruton lê muito mal o Foucault. E aí eu vou citar um momento em que o Scruton lê, por exemplo, a história da sexualidade, né? E ele separa um trechinho, que eu vou até ler aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele cita um trechinho que o Foucault menciona na história da sexualidade. O Foucault fala o seguinte na história da sexualidade: qualquer forma de poder pode ser reduzida a uma dominação da classe burguesa. O Scruton pega essa frase
e disse, está vendo, o Foucault é um adepto desse materialismo histórico que quer criar na burguesia uma rivalidade de classe. Né? Mas veja, essa frase está completamente descontextualizada, porque o Foucault está mencionando isso justamente como uma crítica à grande hipótese explicativa marxista da luta de classes como um motor para explicar todos os fenômenos da história. Né? Ali no primeiro volume da História da Sexualidade, essa frase aparece no seguinte contexto, onde o Foucault está dizendo, olha, existe uma grande hipótese vinda do pensamento marxista e dessa esquerda tradicional francesa, que diz que o século XIX é marcado por um momento de grande repressão da sexualidade, né? E que essa repressão serviria, né, ao interesse do grande capital. Esse é o ponto. A sexualidade para essas pessoas, a explicação que se daria é que a sexualidade seria um dispêndio desnecessário de energia para a classe trabalhadora, que, como tinha um regime de trabalho de 18 horas por dia nas fábricas, precisaria se concentrar na atividade laboral e não no dispêndio de energia para além da própria reprodutividade dessa força de trabalho. Logo, a sexualidade é uma hipótese negativa. E é nesse contexto que aparece essa frase. E ele diz, está vendo? Se você adota essa explicação, tudo pode ser explicado por essa lógica. E aí ele diz, inclusive, o contrário do que eles querem dizer. Por quê? Se você está justificando a repressão da sexualidade por isso, esse mesmo conjunto discursivo podia justificar não uma repressão da sexualidade, mas um incentivo a ela, para que a força de trabalho se reproduzisse com maior intensidade, favorecendo o crescimento econômico da indústria, que era o que estava em ascensão naquele momento. Então ele vai dizer, está vendo? Essa hipótese repressiva do marxismo é uma hipótese ruim, porque ela serve para esse grande discurso, essa grande hipótese materialista, serve para explicar tanto o fenômeno que eles acreditam que ocorreu, como o exato oposto disso que eles dizem que ocorreu. Então, esse momento que o Scruton pinça do pensamento do Foucault é justamente quando o Foucault está fazendo uma crítica a esse modo explicativo, e ele vai apresentar alternativas depois a isso. Então, a grande questão que separa o Foucault disso é esse ponto, é porque ele não parte da grande hipótese do materialismo histórico, ele não faz isso, né? E aí eu posso citar um outro trecho do Foucault, né, que é o das palavras e as coisas, né? Em francês é esse aqui, né, o Le Mots et les Choses, mas está traduzido para o português já há muito tempo, e é uma tradução excelente da professora Salma, que é um grande especialista de Foucault aqui da PUC São Paulo, né? Uma tradução, inclusive, que mantém até o estilo do Foucault, é realmente uma tradução muito bem cuidada. Então, eu até nem tenho temor em usá-la assim, quase que indistintamente. Mas, bom, o trechinho que eu vou citar é o seguinte, em um determinado momento das palavras e as coisas, o Foucault comenta o Ricardo, o pensador, né, da economia política do século XIX inglês, e o Marx. Ele comenta os dois aqui, né? E é um dos poucos momentos em que o Foucault fala diretamente do Marx, né? O Foucault cita muito pouco o Marx na obra de maneira geral, ele fala muito pouco do Marx, ele não está preocupado em fazer propriamente uma crítica ao marxismo, qualquer coisa que se valha disso, né? Mas esse é um dos poucos momentos, e por ser um dos poucos momentos, é um momento válido de ser destacado aqui. E ele está falando de meados do século XIX, né? Especialmente da crítica que o Marx direciona à economia política, que é o subtítulo do Capital, né? E ele diz, olha, esse grande projeto, a grande tese do Foucault, é que esse grande projeto crítico do Marx, ele se inscreve dentro do mesmo espaço epistemológico do objeto que ele quer criticar. E é por isso que é possível esse diálogo entre o Foucault, entre o Marx, e a crítica que o Marx faz à economia política do século XIX, né? E aí ele vai falar o seguinte, ó, o marxismo está no pensamento do século XIX como um peixe na água, o que quer dizer que noutra parte qualquer deixa sempre de respirar. Se ele se opõe às teorias burguesas da economia e se nessa oposição projeta contra elas uma reversão radical da história, esse conflito e esse projeto tem por contradição de possibilidade, tem como condição de possibilidade não a retomada de toda a história nas mãos, mas um acontecimento que toda a arqueologia pode situar com precisão e que prescreveu simultaneamente, segundo o mesmo modo, a economia burguesa e a economia revolucionária do século XIX. Seus debates podem agitar algumas ondas e desenhar sulcos na superfície. São tempestades num copo d'água. Veja, é muito difícil
depois desse tipo de leitura, continuar, depois da leitura de um trecho como esse, continuar sustentando a hipótese de que o Foucault seria um marxista, alguém que quer justamente incentivar a construção do antagonismo de classe a partir da constituição de uma classe burguesa como vilã, que é essa a grande tese do Scruton nesse artigo. Né? Isso é tudo que o Foucault não faz. Né? Pelo contrário, e mais, ele ainda acha que esse instrumental teórico marxista do século XIX é muito datado, né? E que surge dentro de um contexto epistemológico que já não é mais o nosso. E mais do que isso, ele diz, olha, em todas as outras partes ele cessa de respirar. No sentido, olha, ele não fornece mais o aparelho teórico necessário para a gente produzir, mesmo que seja um bom diagnóstico da nossa atualidade. Porque o mundo mudou muito. Esse é um dos pontos do Foucault. E um dos esforços teóricos dele é de construir essa etnografia de nós mesmos a partir de outras bases, que já não são marxistas. E ele quer constituir isso. E ele tem uma certa tradição na qual ele se insere. Evidente, ele se insere numa certa tradição de crítica kantiana. Evidente que ele tem um pé lá nos cursos do Merleau-Ponty, seja na Sorbonne ou no Collège de France. Ele vem dessa certa tradição, e também da tradição marxista que ele conhece bem, porque isso é isso, são os companheiros, os amigos dele. E é para essas pessoas que ele está falando também. Né? Então, mas é isso, as aproximações afetivas dele são muito restritas. E aí é mais grave ainda o Scruton tentar fazer isso com o Sartre. Né? Porque o Sartre tem mais distâncias com Foucault, inclusive do ponto de vista afetivo, porque os dois não se davam muito bem. Né? E até você vai encontrar fotos e alguns registros históricos dos dois nos mesmos espaços, ou na mesma manifestação em prol de uma causa ou de outra. Mas eles não são pessoas muito próximas, eles são pessoas que têm uma rivalidade e um distanciamento relativamente grande do ponto de vista pessoal. E teórico também. O Foucault não é um tributário da obra do Sartre. Existem, talvez, algumas aproximações possíveis. Tem até tese de doutorado, tem um livro bom que mostra quais seriam essas aproximações possíveis, do André, professor da Federal Fluminense. Foi a tese de doutorado dele, que acho que chama Sartre e Foucault, ou Foucault e Sartre, agora já não me lembro o título, mas foi o doutorado dele. Mas é isso, são aproximações episódicas, não dá para você inserir os dois assim, como se eles fizessem parte de um grande mesmo pacote marxista, de construção da burguesia como o grande antagonismo, que é o que o Scruton tenta um pouco fazer com Foucault. Né? Entendi. É bom. Bem, Pedro, acho que ficou bem esclarecido, né? Eu citei essa questão da proximidade entre eles, porque, salvo engano, o Scruton ele faz alguma associação entre os dois quando vai falar do olhar clínico, né? Depois você pode comentar depois um pouquinho disso. Mas, assim, eu levantei duas hipóteses aqui, né? Uhum. Sei lá, eu estou aqui meio como advogado do Scruton, né? Não, vai lá. Então, eu tenho duas hipóteses aqui que eu levantei, no sentido de defender um pouco a redação do Scruton, né, nesses materiais que ele produziu. Eu acho até assim que seria interessante dizer que esse segundo livro é uma obra à parte da primeira. Não é bem assim, como eu posso dizer, não é uma reeditoração, né, não é uma nova edição da primeira obra, porque ele tira capítulos, né, de autores que ele achava que não eram mais pertinentes serem comentados, e muda bastante a redação de alguns trechos, né? Eu, pelo menos, percebi uma certa amenização do linguajar na segunda, apesar de ele ser ainda muito incisivo e até intencionalmente provocativo, como eu já vou ler aqui. Então, assim, mas ainda assim ele ameniza. Por exemplo, no primeiro livro, quando ele vai fazer uma introdução ao capítulo do Foucault, ele vai justamente, de uma maneira um pouco pejorativa, considerar aqueles autores, né, a que ele está se referindo, constituintes da esquerda francesa, como intelectuais do café, né? O Pedro pode até comentar isso depois, como se não tivesse lá um grande engajamento, assim, mais como se fossem aqueles intelectuais que ficavam sentados apenas discutindo ideias e não coisas práticas. No segundo livro, ele ameniza esse linguajar, dizendo que não era somente assim essa questão dos intelectuais de café, ele já muda um pouco o tom disso, mas o Pedro depois pode comentar também. Então, assim, primeira hipótese que eu levanto para ele ter feito essa leitura e talvez até mudado o tom da crítica dele do primeiro livro para o segundo livro. Tá? Primeira hipótese é que, na verdade, em 1985, o Scruton talvez tenha tido acesso a uma certa quantidade de obras do Foucault que eram, de certa maneira, limitadas. Né?
tanto em qualidade em nível editorial, né? O Pedro, se puder depois, eu quero até que comente sobre isso, porque talvez ele tenha tido acesso àqueles cursos que naquela época eram transcrições, e transcrições talvez até um pouco duvidosas, e que depois foram sendo melhoradas com o tempo, né? Obviamente também o Foucault, como a gente já comentou nos episódios anteriores, escreveu muito. E como ele escreveu muito, eu imagino que nem tudo já tinha sido publicado à época em que o Scruton escreve. Ele publica o primeiro em 1985. E o Foucault está publicando livros até hoje, né? Mesmo depois de morto. Porque tem muita coisa ainda que está tá sofrendo ainda edição, né? Está sendo revisado para publicação de novo material. Então, talvez isso justifique um pouco, né? Porque, na verdade, o Scruton tenha tido um acesso ilimitado às obras do Foucault. E a minha segunda hipótese é que, na verdade, o propósito do Scruton com esse livro talvez não tenha sido, de fato, fazer uma crítica tão academicamente séria, tá? Apesar de ele usar um linguajar, em certa medida, acadêmico, né, no livro todo, e com pretensões um tanto acadêmicas, mas eu acho que nas introduções do livro, né, nos prefácios, ele dá a entender que, de fato, o objetivo dele não era tanto esse, né? Eu vou até ler um trechinho aqui, olha, da introdução do segundo livro, em que ele fala assim: o leitor entenderá pelos parágrafos anteriores que este não é um livro de palavras moderadas, e de fato não é. Eu o descreveria antes como provocação. Todavia, envido todos os esforços para explicar o que é bom nos autores que reviso, e não só o que é ruim. Minha esperança é que o resultado possa ser lido com proveito por pessoas de todas as vertentes políticas. Então, assim, ele reconhece que é um livro, sei lá, de ensaios, capítulos provocativos, né? É um pouco polemista nesse ponto. E, assim, ele fala até que tenta extrair dos autores que ele critica agora um pouco mais das coisas boas. Não vai dar tempo de comentar, mas no finalzinho desse capítulo, desse novo livro, né, ele inclusive acrescenta alguns comentários do Foucault a respeito da sequência de livros da história da sexualidade que o Foucault publicou. Inclusive, ele extrai algumas coisas com as quais ele concorda, né, a respeito, né, da produção do Foucault nessa área específica, mas, obviamente, mantendo críticas anteriores. Então, assim, queria que o Pedro dissesse se essas hipóteses parecem verossímeis para ele, né? Tanto a questão da editoração quanto do próprio propósito da obra do Scruton. Olha, sobre a editoração das obras do Foucault, né? O que é que o Scruton teve acesso do Foucault? Ele teve basicamente acesso às obras publicadas em vida do Foucault. Não é tão pouca coisa, tá? E a verdade é que, por exemplo, As Palavras e as Coisas já era o grande best-seller do Foucault, né? De onde eu extraí aquela citação que eu li agora há pouco, né? E muito dessa obra já estava publicada. Ele não teve acesso aos cursos no Collège de France, porque todas as publicações são depois dos anos 2000 já. O que eu acho que justifica mais não é nem a ausência de obras do Foucault publicadas, porque essas primeiras obras que o Foucault publicou em vida talvez sejam as mais fundamentais para você entender que o Foucault não está tão próximo do marxismo assim, né? Mais até do que os cursos no Collège de France, né? Mas o que eu acho que talvez justifique um pouco é o seguinte: o que não havia em 85 era uma consolidação de uma certa exegese do Foucault. Então, Foucault era um autor muito recente, tinha morrido em 84, um ano antes, né? Morreu jovem, com 54 anos. Então, por mais que ele tenha tido uma carreira de muito relevância internacional, a obra do Foucault ainda estava por interpretar, como ainda hoje ainda está, não se esgotou as publicações, né? Então, o Scruton está ali fazendo uma primeira leitura. E uma primeira leitura, há erros que aparecem de uma primeira leitura. É isso. Se você lê uma vez a história da sexualidade, de repente você lê tudo aquilo que ele fala sobre a hipótese repressiva como se o Foucault estivesse corroborando com aquilo, né? Quando você vai fazer uma leitura mais detida, vai discutir com os comentadores, vai ver o conjunto da obra, você vê que não é bem isso que ele está fazendo. Então, há alguns equívocos aí que vêm desse caráter de novidade que tem na obra do Foucault, né? Sem contar que é algo extremamente inovador para o momento que sai, né? Você tem que pensar que a grande matriz, por exemplo, nos grandes departamentos de história, quando isso tudo está sendo publicado pelo Foucault, é o marxismo, e o Foucault é muito mal compreendido em muitos círculos, né? Quer dizer, basta você ver das muitas conferências que o Foucault deu, as perguntas que a ele eram dirigidas, quer dizer, ele foi muito mal interpretado em muitos momentos, né? Tentou-se se classificar muito o Foucault,
durante esse período. Então, é natural que hajam erros. Agora, o problema do texto do Scruton é porque são erros estruturais do texto. Então, por exemplo, eu não tenho como dizer, bom, talvez seja um bom texto de introdução ao Foucault ou de objeções. Não, porque ele atribui ao Foucault coisas que o Foucault simplesmente não é, que são antagônicas àquilo que ele defende. Então, é difícil. Agora, há provocações, bom, lá serve para fomentar uma certa discussão, para a gente entender melhor, talvez, o pensamento do Foucault nesse sentido. E, óbvio, isso tudo também do Scruton talvez esteja um pouco imbuído de um certo imaginário que ele tem sobre essa nova esquerda francesa, né? Isso, ele reduz muito ela a uma certa retomada de um marxismo ortodoxo, que não é bem isso, né? Ele toma muito, às vezes, casos particulares como um todo. Então, por exemplo, ele diz, a recusa que essa nova esquerda tem a postos acadêmicos. Veja, quando ele falou isso, eu tenho certeza, ele está pensando no Sartre. Porque o Sartre foi alguém que não teve essa preocupação de ter uma carreira propriamente acadêmica, né? Mas é por isso, inclusive, que eu acho que ele se retrata um pouco no segundo volume. Por quê? Porque o Sartre é a exceção a essa regra. Todos esses outros pensadores tiveram carreiras, o Foucault, inclusive, nos postos mais altos acadêmicos da França, o Deleuze também, o Guattari, um pouco menos, mas também. Quer dizer, o Deleuze, junto com o Foucault, fundaram a Paris 8, que existe até hoje, junto com Alain Badiou, com... Quem mais? Com com Rancière, e com toda essa tradição dos anos 60 francesa, né? Que estão lá até hoje. Então, essas pessoas ocuparam esses postos acadêmicos. O Sartre foi um pouco um exemplo fora da curva, e mesmo que ele não tenha ocupado um espaço propriamente de professor universitário durante a vida, também ganhou um Nobel, viajou o mundo todo difundindo as suas ideias, né? Então, para acusar essa geração de dizer, é uma esquerda de cafés, que fica ali fazendo, veja, inclusive a própria ideia do café, né? Tipo, um dos motivos que levou muito a isso, até uma anedota, por que é que o Sartre ia tanto ao café, né? Escrever, por exemplo, nos cafés. Não é por outro motivo, senão pelo fato de o inverno na França ser um pouco rigoroso e o café ser um lugar que tem calefação. Então é muito difícil você datilografar num lugar muito frio, porque dói muito os dedos. Então as pessoas iam para os cafés escrever. Então era um pouco um ambiente de trabalho, porque era um lugar que ele podia ficar a baixo custo, com calefação durante muito tempo, né? E mesmo assim, essa geração é uma geração que saiu para a rua demais. Basta se lembrar, bom, eles estão ali enfiados no maio de 68, né? Todos eles, né? E mais, contra uma certa esquerda muito tradicional que existia na França, que demorou muito a aderir aos movimentos de maio de 68, né? Porque foram movimentos muito mais espontâneos, vindos dos meios acadêmicos universitários, né? O movimento estudantil foi que puxou muito desse movimento e que desarticulou toda a sociedade hierárquica francesa durante as 3, 4 semanas que aquilo tudo durou, né? Então, dizer que é uma geração dos cafés, veja, muito injusto para as pessoas que viajaram o mundo, né? Quer dizer, Foucault, que morreu tão jovem, mesmo assim, só para o Brasil, se eu não me engano, ele teve ao menos 3 vindas, né? E duradouras, desde quando ele era jovem, né? Primeira vez veio para a USP, antes de publicar As Palavras das Coisas, em 65, depois veio a São Paulo e ao Rio também, nos anos 70, e a última vez que ele veio, já mais para o fim dos anos 70, que inclusive ele foi que foi quando houve o assassinato do Herzog pela ditadura militar, e o Foucault estava na missa do Herzog, no ato ecumênico, né, feito na Catedral da Sé, de denúncia ao assassinato do Herzog pela ditadura naquele momento. Então, veja, são pessoas que estão muito presentes na vida política do seu próprio tempo, né? Então, são críticas um pouco que eu não sei, que às vezes eu imagino que o Scruton tinha um certo imaginário disso, né? Um pouco deturpado nesses pontos, né? Não era exatamente aquilo que ele estava, que ele via, o que ele descreveu não é exatamente o que estava acontecendo ali, né? Mas é isso. São equívocos também de interpretação que, bom, ele também está se arriscando a interpretar um autor que acabou de falecer, que deixou uma obra aí, ainda com muito pouca exegese no seu próprio tempo, e está correndo um risco, né? É isso. Mas ele tem uma carreira acadêmica, e também as críticas que ele sofreu por esse livro talvez tenham sido injustas. Não no sentido do livro em si, né? Porque tem equívocos mesmo que mereciam ser apontados e, né, reprimidos nesse sentido, né? De dizer, olha, você está falando coisas que são um pouco absurdas. Mas aí as pessoas vão além, né? Porque aí começam a questionar o estatuto de intelectual dele, que o Scruton não é só esse livro, é isso que eu digo.
né? Ele é um professor respeitável, que tem uma obra vasta na filosofia analítica, né? Então, você também não pode rechaçar tudo que ele escreveu só por alguns equívocos que ele cometeu aqui em relação a uma tradição que nem era que ele estudava propriamente, né? Uhum. Pedro, eu vou encaminhar já para fazer uma reflexão final, porque acho que o vídeo já deve estar com bastante tempo de duração, mas é a seguinte, assim, será que, no caso, o Scruton, tendo mais tempo, né, para refletir sobre as obras do Foucault, ele não encontraria, talvez, até mais munição para atacar uma certa ala da esquerda com a qual ele estava preocupado? Porque, assim, a gente vê na obra do Scruton, né, ele sendo um grande intelectual, assim, motivador e assim, um exemplo de uma grande ala da direita, atualmente, né? E de uma grande ala da direita que se preocupava com o crescimento da intelectualidade marxista, no sentido de estarem cooptando jovens nas universidades, de estarem fomentando a produção artística, acadêmica de maneira geral. Então, ele sendo esse intelectual que se preocupa e que se opõe assim diretamente a algumas das teses marxistas, mesmo, por exemplo, eu imagino até ao próprio método histórico, materialismo histórico do Marx, né? E até a gente comentava antes, né, ontem, se o materialismo histórico era uma teoria ou era um método, né? A gente deixa isso para outro dia. Mas, enfim, vamos considerar aqui como uma teoria, né? Mesmo que, no caso, o Scruton se opondo a esse materialismo histórico, será que ele não encontraria, assim, até um pouco mais de subsídio para atacar essa narrativa, para atacar essa teoria, uma vez que o Foucault também ele se opunha teoricamente a isso, ele via uma limitação dentro dessa teoria, né? Então, assim, a minha pergunta é essa, né? Se você poderia comentar sobre isso, porque na minha concepção, acho que sim. Apesar de o Scruton, obviamente, não compactuar com a filosofia de Foucault propriamente, eu acredito que ele poderia enxergar pelo menos ali uma certa divergência para atacar ou como incoerência, ou como uma divisão interna, qualquer coisa dessa natureza, sabe? Talvez ele pudesse se valer mais do Foucault para fazer algumas das críticas dele, né? O que você acha dessa minha hipótese aqui? Olha, o seguinte, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, o Foucault ele não é um marxista, mas quando a gente afirma isso, a tentação enorme é tentar colocar ele como um antimarxista. E isso ele também não é, né? Porque, veja, o fato de Foucault não aderir a um certo materialismo histórico na sua análise, né? E apontar falhas e insuficiências desse tipo de teoria que constitui grandes universais para explicar os fenômenos do próprio tempo dele, não é? Não coloca ele como alguém que esteja ali como um grande antagonista dessa corrente de pensamento. Mas, bom, é verdade que é possível usar do Foucault, sim, para fazer críticas a essa tradição de uma esquerda mais tradicional marxista, de um partido comunista francês, não é? E o próprio Foucault, em alguns momentos, faz um pouco isso, né? Apenas você tem que lembrar também que o Foucault tem nesses intelectuais da esquerda seus interlocutores também. Então, a crítica que o Foucault direciona a isso não é tanto destrutiva nesse sentido, porque o que o Foucault faz é criar um outro instrumental teórico apto a compreender o próprio tempo, a fazer uma certa etnografia de nós mesmos. Essa é a grande preocupação dele, né? Quando ele vai... É isso, quando Foucault estuda a história da loucura, o Scruton dedica páginas e páginas do texto para dizer, tá vendo? Ele está fazendo uma análise marxista do louco. Veja, o grande objetivo do Foucault na história da loucura, sabe qual é? É olhar, ver na loucura o antagonismo dessa figura do eu que foi constituído desde a Idade Clássica, né? E ele mostrar ali, nisso que é tido como o outro, o limite de nós mesmos, né? Então, a grande preocupação do Foucault, todas as vezes que ele vai olhar para a alteridade, é conseguir indicar na alteridade o ponto em que a nossa própria razão encontra os seus limites, né? Então, o Foucault talvez tenha uma postura muito mais cética, em algum sentido, né, do que qualquer outra coisa. Então, a grande preocupação do Foucault é essa, é descobrir o que somos. Essa é a pergunta, né? Quem somos, né? Essa que é a questão da obra, talvez... Estou sendo um pouco presunçoso em dizer que, bom, essa é a questão da obra. Tem muitas questões na obra, mas certamente essa é uma das grandes chaves de leitura do Foucault. E, bom,
se isso pode ajudar a afastar algumas leituras baseadas em grandes universais, como a classe burguesa ou a classe proletária do Marx, bom, em alguma medida sim, porque o instrumental teórico que o Foucault apresenta não parte desses universais, né? E mais, ele ainda se funda em uma outra hipótese teórica, que é: que tipo de história eu consigo produzir se eu partir da hipótese de que esses grandes universais não existam, né? Essa é uma das hipóteses teóricas do Foucault, que é suspender o juízo sobre esses grandes universais, né? Então, não sei, talvez se o Scruton lesse com esses olhos, ele achasse coisas interessantes no Foucault, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil instrumentalizar isso de maneira tão destrutiva para esse campo da esquerda, porque em uma coisa o Scruton talvez acerte: o Foucault faz parte do que seria uma nova esquerda, né? O ponto em que ele erra é que o Foucault faz parte, talvez, de uma nova esquerda, né? E isso significa que ele não carrega todo o peso das grandes estruturas partidárias, dos grandes universais marxistas, e ele está tentando achar outros caminhos para o pensamento, né? Que não eram aqueles, embora ele conheça aqueles e tenha naquelas pessoas interlocutores que ele ache válidos, né? Acho que é um pouco isso, assim. Entendi. Muito bom, Pedro. Então, assim, eu vou sumarizar um pouco a nossa conversa aqui, a gente já vai se despedir, então. Estava muito bom, gosto muito dessas nossas conversas, mas, então, assim, o que eu acho que a gente poderia resumir, então, seria o seguinte: nós temos o Scruton como um autor que faz uma leitura de Foucault, de certa maneira, muito próxima do período da produção da literatura original, né, dos escritos originais de Foucault, das primeiras publicações, e que talvez isso tenha levado a ele fazer uma leitura que não estava baseada em uma exegese, sei lá, ortodoxa, ou mesmo já bem fundamentada, né, e aceita das obras de Foucault, que é um risco que a pessoa corre ao ler algo que está e propor uma interpretação e uma crítica a algo que foi recém-publicado. Então, o Scruton talvez tenha tido um pouco de deslizes, né? Alguns dos deslizes por causa desse fator. Houve também, a gente tem que levar em consideração que ele escreve que com propósitos provocativos, então, em muitos casos, o linguajar incisivo dele pode ser justificado por isso, né? Por essa tentativa de levantar a discussão, né? De ser um pouco polemista, né? O que pode justificar um linguajar até um pouco impreciso aqui e ali. Eu acredito também que, na verdade, boa parte desse linguajar é amenizado na segunda publicação, talvez por ele ter relido e refletido um pouco mais sobre o assunto, apesar de manter alguns erros de interpretação ainda. Ele comete ainda, no segundo livro, mantém alguns erros de datação, né, como a gente já tinha comentado aqui, e esses erros podem ser decorrentes, como o Pedro falou, de ele não ser um grande estudioso do Foucault, de não ser uma pessoa especialista, uma pessoa que se dedicou muito tempo para isso. E, no final das contas, a grande pecha que o Scruton tenta colocar no Foucault, que é de um pensador que compra uma agenda marxista, compra pressupostos marxistas, na verdade, está um pouco longe da realidade. Talvez, pelo que eu entendi, isso pudesse ser justificado porque ele tinha interlocutores marxistas, estava dentro de uma esquerda, de uma nova esquerda, como o Pedro falou, mas quando a gente avalia mesmo as obras do Foucault, a gente não pode dizer que ele se tratava de um marxista, mesmo por discordar de uma das principais coisas, né, do marxismo, que seria uma metodologia. Eu estou doido para chamar isso de metodologia, né, de método, mas enfim, uma vez que ele discordava da teoria, né, do materialismo histórico, e que isso, acho que sem isso é muito difícil dizer que uma pessoa é marxista, né? Apesar de eles convergirem, sei lá, na prática política, talvez na militância, né? Talvez isso fosse algo em que eles estivessem mais de comum acordo assim. Então, eu acredito que um resumo seria esse, né? O Scruton, ele comete equívocos na análise da obra do Foucault, mas talvez ele pudesse até utilizar algumas das ferramentas do Foucault para ver uma certa incoerência ou limitação, né, da obra de Marx, né? Então, eu acho que essa seria um resumo da nossa conversa. Você concorda, Pedro? Concordo, é isso. Dá para... A grande questão é isso. O Foucault, ele entende o Marx como um pensador do século XIX e que estaria um pouco adstrito ao solo histórico no qual ele escreveu, né? Em linhas muito gerais, seria um pouco essa a leitura que ele tem a princípio do Marx, né? Agora, óbvio, o que foram os movimentos marxistas durante todo o século XX, aí são outras conversas, né? E aí caberiam outras análises,
Mas já ressalvo que o Foucault também tem muitas críticas a essa praxis marxista do século XX, né? Ok, perfeito. Quem sabe, né, se os nossos ouvintes quiserem um pouco mais de conteúdo sobre Foucault, a gente pode gravar outras conversas. O Pedro já me adiantou que está totalmente à disposição de conversar sobre o assunto. Inclusive, eu já estou gravando vídeos sobre outros autores aqui com amigos do Pedro, tá? Que o Pedro me recomendou. Então, talvez a gente tenha um pouco mais desse quadro aqui de entrevista, de conversa, de debate. De toda forma, agradeço pela sua companhia até aqui, espero que você tenha aproveitado o nosso vídeo e divulgue, né, por favor, para os seus colegas que gostariam de conhecer um pouco mais de filosofia e a gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Até mais, um forte abraço. Um grande abraço, gente. Obrigado pela participação aqui. Fugito, foi ótimo mesmo a nossa conversa, adorei. E vamos sim fazer mais. Se o pessoal quiser, a gente conversa sobre outros temas aqui dessa filosofia francesa, contemporânea, que é o que eu costumo estudar mais. Tá bom? Perfeito. Então, até mais, gente. Até mais, gente.